Vamos lá, pessoal? Último capítulo, última amolação minha, tá? Vamos com fé aí, vamos começar, tá joia? Gente, esse capítulo, o tema desse capítulo é uma homenagem a dois alunos aí do cursinho, né? Ao Lucas e principalmente ao João. Aí, ó, essa foi em homenagem a vocês, tá? Tema principal, a esperança da humanidade, o socialismo, tá? Então, eu tenho certeza que vocês devem estar adorando, tá joia? Gente, vamos ver o que nós temos de principal que você precisa saber sobre esse tema, tá? Primeira coisa que você precisa saber, o que é o socialismo? Tá? Você tem que saber quais eram essas ideias, né? Você tem que conhecer um pouquinho. Tem algumas palavras-chave aí desse assunto que você precisa de conhecer. Não vai dar para eu falar de todas. Então vou citar aqui, algumas eu vou acabar comentando, tá? Mas vou citar aqui para depois, se você não souber o que é isso, você dá uma pesquisada aí. Vamos lá. A dialética materialista, já é uma coisa que você precisa saber. Vamos lá. Mais-valia é outro termo-chave desse assunto, tá legal? E combate à propriedade privada. Então, essas são palavras-chave aí para o entendimento desse assunto. Bom, gente, vamos falar das ideias aqui do socialismo. O cara que é considerado o pai do socialismo, né, é o Karl Marx, um filósofo alemão, né, que fez um estudo muito aprofundado, né, do desenvolvimento das sociedades humanas e principalmente do aspecto econômico, né, que o foco dele era a economia, e através desses estudos ele percebeu que existia um padrão, tá legal? Que padrão era esse? Durante toda a história da humanidade, né, teve uma coisa que permeou toda essa história, que foi o quê? A briga daqueles que tinham, né, e contra aqueles que não tinham, ou o contrário, né? Ou o que eu estou querendo dizer é que sempre houve conflito nas sociedades humanas. Esse conflito sempre teve como mote principal aí essa questão da desigualdade entre aqueles que têm contra aqueles que não têm. Então você sempre teve uma minoria, né, dona dos recursos, a joia, que por ser dona dos recursos, das condições, acabava explorando e oprimindo a maioria, né? Então Karl Marx percebeu isso aí. E ele chamou a isso de dialética materialista, ou seja, de conflito materialista, né, pela matéria, pelos recursos, aquilo que é necessário à sobrevivência. E por que isso acontecia? Porque uns tinham e outros não. Então o negócio era o ter, a propriedade. Tá? Então o Karl Marx ele dizia que a propriedade não era só ele, né? Todos os socialistas, já vou falar desses primeiros socialistas que já pensavam assim, né? Até mesmo antes do próprio surgimento do socialismo já tinha gente como Jean-Jacques Rousseau que pensava dessa maneira, né? Então Karl Marx ele concluiu que a existência da propriedade privada era a causa de todos esses conflitos, e por causa disso era necessário extirpar a propriedade privada da vida dos homens, né? E como fazer isso? Existe uma coisa chamada Estado. Existe ou não existe, né? O Estado capitalista. E é esse Estado capitalista que, através das suas leis, regras, instituições, né, seu aparato de uso da força, consegue garantir a existência da propriedade privada, a existência do funcionamento do próprio sistema capitalista. Bom, então o que Karl Marx dizia? Ele falava, bom, se a causa de todos os problemas é a propriedade privada, e se eu tenho uma instituição, que no caso é o Estado capitalista, que protege a propriedade privada, então o único jeito de acabar com a propriedade privada é fazendo o quê? Destruindo o Estado capitalista. Mas como que eu vou fazer isso? Fácil. Não tão fácil assim, né? Mas eu vou convocar, não eu estou falando eu, né? Mas era a ideia dele, a convocação da união de todos os trabalhadores, no caso aqueles que não têm, né? Eles ficaram só com a sua força de trabalho para poder vender. Então, esses que não têm, que são a maioria, se uniriam e através da força, ou seja, através de um movimento revolucionário, derrubariam a burguesia do poder e, fazendo isso, destruiriam o Estado capitalista, construindo no seu lugar um Estado socialista. Esse Estado socialista socializaria, como o próprio nome indica, os bens de produção, tá? Tornando os bens de produção bens coletivos, né? E a produção, a geração de riquezas e o resultado dessa geração, ou seja, a riqueza provavelmente dita, seria distribuída a toda a sociedade de forma igualitária. Na forma de quê? Na forma de hospitais iguais para todos, na forma de escolas
iguais para todos, na forma de infraestrutura igual para todos, né? E dessa forma você caminharia rumo a uma sociedade igualitária, porque todos teriam as mesmas condições, ou seja, estariam em condições de igualdade, e assim você eliminaria o quê? O conflito, porque essa sociedade não estaria mais dividida entre aqueles que têm e aqueles que não têm, né? E ao longo de gerações e gerações e gerações vivendo dentro desse Estado socialista, você formaria uma nova cultura, uma nova consciência, que seria uma cultura, uma consciência coletivista ou comunista, tá joia? Então esse é o objetivo principal, uma sociedade totalmente desprovida de qualquer pensamento individualista, de propriedade, querer ter mais do que alguém, de competir com o outro, né? Essa é a proposta, essa é a teoria desenvolvida por Karl Marx. Antes dele existiram outros socialistas, né, que ele, Karl Marx, chamou socialistas utópicos. Por quê? Apesar deles conseguirem identificar que o problema estava no capitalismo, o problema estava na propriedade privada, esses primeiros socialistas não conseguiam indicar, apontar as soluções viáveis para poder se chegar a uma sociedade igualitária, numa sociedade comunista, né? Então, por isso, eles foram chamados jocosamente ali, por Karl Marx de socialistas utópicos, né? Houve também, dentro desse contexto, os chamados anarquistas, que propunham uma sociedade sem Estado, né? Bom, além dessas informações que eu acabei de passar para vocês, explicar mais ou menos qual é a ideia do socialismo, é importante que vocês conheçam também o contexto no qual ele surgiu, para você compreender o porquê dessas ideias malucas aí. Eu estou falando de maluco, gente, na visão, no senso comum, né? Porque você querer almejar uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária, não tem nada de maluco, né? Maluquice é você pensar que o sistema no qual nós vivemos é perfeito, assim como seria maluquice de pensar que no socialismo também seria a perfeição. Então todo sistema, toda ideia, toda forma de organização é passível de ter críticas, né? Então a gente não pode achar que o socialismo é todo errado, tem tudo de ruim, assim como o contrário também não, e a mesma coisa para o capitalismo, né? Então, eu estou só me justificando aqui com esse negócio de maluco, porque muita gente fala, essa maluquice aí, né? Então, por que surgiram essas ideias tão radicais, assim, de querer criar um sistema, né, que fosse alternativo aí ao sistema capitalista, falar, você tem revolução, né? Então, por que disso? Porque o contexto, aí você tem que analisar o contexto. O contexto no qual surgiram essas ideias foi o contexto do quê, gente? Da segunda revolução industrial, né? Então, o trabalhador era muito explorado, o trabalho infantil era extremamente explorado, né? Você trabalhava 12, 16 horas por dia sem ganhar hora extra, não tinha descanso semanal remunerado, não tinha férias, não existia nenhum tipo de proteção de amparo ao trabalhador, né? Então é uma vida de escravidão praticamente, né, que esses trabalhadores sofriam. Isso sem falar nos problemas sociais todos gerados, né, por essa imensa pobreza. As pessoas saíam do campo, iam para a cidade, não tinha emprego para todo mundo lá nas cidades, né? Não existia estrutura também para as pessoas viverem ali, né? Então a situação era bastante caótica no começo dessa industrialização. Então as pessoas preocupadas com essa situação falaram, pô, caramba, esse sistema não está funcionando direito, esse capitalismo, só algumas pessoas estão ficando extremamente ricas, as outras estão só se empobrecendo, pô, esse negócio tem que parar, né? Não pode continuar assim, nós já estamos numa situação limite, né? O que está de errado no capitalismo? Aí eles começaram a pensar nisso e chegaram à conclusão que o próprio capitalismo estava errado e que era necessário, então, mudar isso aí. Então foi dentro desse contexto, você tem que levar em consideração o contexto para entender, né, o porquê do surgimento dessas ideias aí. Bom, gente, outra coisa igualmente importante é vocês levarem em consideração aqueles momentos históricos no qual houve a tentativa de implantação desse regime socialista e aqueles que ultrapassaram a tentativa, ou seja, que conseguiram realmente implantar o regime socialista no mundo, né? Então nós tivemos aí a Revolução Russa, a mais importante de todas, né? Tivemos lá a Comuna de Paris, que foi anterior à Revolução Russa, que é considerado o primeiro governo socialista da história, porém só na cidade de Paris, dentro do contexto lá da Guerra Franco-Prussiana, né? E depois da Revolução Russa nós teríamos aí também a Revolução Chinesa, lá de Mao Tse-tung, né, de 1949, e depois a Revolução Cubana de 1959, daquela lá do Fidel Castro, do Ernesto Che Guevara, né?
O que eu costumo falar é o seguinte, gente, professor, o que eu preciso saber, né, dessas revoluções aí todas que o senhor falou? Gente, Revolução Russa, primeira coisa, você tem que conhecer as causas dessa revolução. Então, o atraso da Rússia, aquele sistema absolutista ainda em 1917, que era o czarismo russo, né? A participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial, provocou uma crise econômica muito forte dentro da Rússia, são elementos que ajudam a entender o porquê dessa revolução lá na Rússia. Né? Além de você conhecer os fatores dessa revolução, é importante você conhecer os líderes, né? O Lenin, Trotsky, o Stalin, quais eram as principais ideias dele. Você saber que dentro da Revolução Russa teve duas revoluções. Se eu não estou enganado, a gente chegou a ter comentar isso aí no cursinho, né? Em alguma das aulas. Então teve a Revolução de Fevereiro, depois a Revolução de Outubro, que foi a Revolução Socialista mesmo, né? E os rumos que a Rússia tomou depois da Revolução, né? A transformação da Rússia na União Soviética, né? O stalinismo, que surgiu daquela briga com Trotsky, do Stalin contra Trotsky lá, né? A implantação dos planos quinquenais. Então essa evolução do Estado russo após a Revolução Russa é importante, né? Por que é importante, professor? É para você perceber como que a Rússia ficou depois da Revolução. Então teve a Revolução, beleza, o que foi que mudou? O que foi que se alterou? Então você tem que conhecer o desenvolvimento da Rússia, né? E aí você vai perceber que a Rússia teve um desenvolvimento do ponto de vista econômico, né? Vou falar assim, da evolução mesmo, do desenvolvimento econômico interno da Rússia, da industrialização da Rússia, muito grande, né? Você considerar que até em 1917 a Rússia era um país essencialmente agrícola e que na década de 50, aí, na passagem para a década de 60, a Rússia já era uma potência espacial e nuclear. Então, quer dizer, em pouco tempo a Rússia se transformou numa grande potência, né? Não só militar, mas como também tecnológica. Tá? Desculpa, gente. Então você tem que conhecer, por isso você tem que conhecer esse desenvolvimento aí, né? Aí tem a NEP lá, que a gente até viu algumas questões aí na apostila, né? A nova política econômica e tal, o chamado comunismo de guerra. Então você tem que conhecer esses detalhes aí, né? Mao Tse Tung, né? Como está o comunismo na China hoje, quem foi esse cara, Mao Tse Tung, que lutou lá contra as forças lá do Chiang Kai-shek, né? Como é que foi o desenvolvimento da Revolução Chinesa. Aí tem um negócio da Revolução Cultural lá na China, né, que foi um negócio assim horroroso, tá? Eles quiseram impor a cultura para o povo, né, que foi uma coisa que não deu muito certo, acabou servindo, foi para matar muita gente lá na China, né? E depois a própria Revolução Cubana. Você tem que conhecer também as causas da Revolução Cubana. Elas são muito parecidas, né? Muita miséria, pobreza, muita desigualdade, atraso econômico, né? Então você vai encontrar uma semelhança muito grande entre elas. Mas é legal você dar uma lidinha sobre cada uma delas aí. Lá em Cuba existia um ditador chamado Fulgêncio Batista, que era um governo marionete dos Estados Unidos, né? Que explorava muito. A situação do povo era muito ruim, muita miséria, muita exploração. Nessa época o pessoal dizia que Cuba era o maior cassino dos Estados Unidos, era o grande cassino dos Estados Unidos. Então o Fidel Castro, lá junto com o Che Guevara, uma figura emblemática da nossa história aí, fizeram esse movimento contra a ditadura do Fulgêncio Batista, conseguiram dominar, né, de uma forma heróica, né, se a gente analisar as condições que eles tiveram que enfrentar para poder conseguir fazer essa revolução. E no final das contas eles acabaram optando, porque isso não foi no começo, uma informação importante, eles gostam muito de botar pegadinho para o vestibular a respeito disso. Logo da Revolução já implantaram o socialismo. Não é, né? O socialismo foi implantado lá depois, né? Algum tempo depois do sucesso da Revolução. Tá? Aí depois eles se associam à União Soviética, né? Eles entram para a esfera de influência da União Soviética e se declaram já socialistas. Aí os Estados Unidos vai ficar pé da vida, mas não vai poder fazer muita coisa, bem que tentou, né? A tentativa da invasão da Baía dos Porcos, lá, uma tentativa frustrada e desastrosa, aí, né? Ainda no governo do John Kennedy. Então, a Revolução Cubana acabou se transformando numa grande pedra no sapato dos Estados Unidos, porque ali bem debaixo da nariz, em plena Guerra Fria, né, acontece essa revolução implantando o socialismo, que acabou exercendo uma influência muito grande no pensamento político da América Latina. Muitos grupos, muitos estudantes, muitos pensadores, né, se animaram, se inspiraram na Revolução Cubana, né,
querendo que a coisa semelhante acontecesse aqui no Brasil, né, onde também existia muita pobreza, não só no Brasil, mas nos países da América Latina, onde existia muita pobreza, muita desigualdade, né, existia toda uma crítica já ao sistema capitalista, e quando aconteceu a Revolução lá em Cuba, isso pareceu ser uma luz no fim do túnel, né, para quem queria ver um país diferente, uma sociedade diferente. Enxergava nessa proposta uma possibilidade de mudar as coisas aqui no continente latino-americano. Bom, gente, veja bem, eu costumo falar que a Revolução Russa ela teve um papel muito importante no desenvolvimento da história contemporânea mundial, porque quase tudo que aconteceu depois da Revolução Russa foi influenciado direta ou indiretamente por ela. Tá? Eu cito como exemplos aqui, bem rapidamente, não vai dar tempo de explicar, apesar da gente já ter comentado isso em aulas anteriores, né? Então daí até a facilidade da gente falar desses assuntos. Então vamos lá, a ascensão do nazismo, do fascismo na Europa, né, tem a ver com o medo que os países capitalistas tinham do avanço do socialismo. Como esses regimes, o nazismo, o fascismo, eram radicalmente contrários ao socialismo, né, então os países capitalistas enxergavam nesses estados, nesses regimes, aí uma espécie de tampão, de barreira contra o avanço do socialismo, né. Então fizeram vistas grossas a muita coisa que eles fizeram lá, né, fizeram vistas grossas ao radicalismo, né, desses regimes aí, enfim. Né, então o surgimento desses regimes, né, que tem a ver diretamente com a Segunda Guerra Mundial, né, tem ligação com o quê? Com a implantação do socialismo na Rússia. Né? Aí, durante a Segunda Guerra Mundial, o lançamento das bombas atômicas, né, muita gente acredita e afirma que uma das motivações do lançamento dessas bombas atômicas aí foi para mostrar o poder que os Estados Unidos tinham para a União Soviética. Então, quer dizer, está aí mais uma coisa da existência do socialismo. Né? O dia D, que foi antecipado, né, e tinha uma importância muito grande para os países capitalistas. Por quê? Porque se eles não antecipassem lá o desembarque da Normandia, eles corriam um sério risco de que a União Soviética vencesse a guerra contra a Alemanha sozinho. Né? Já pensou aí, mais da metade da Europa ficaria sobre o controle da União Soviética, era um risco, né? Então, o desembarque da Normandia tem a ver com isso. E depois, a Guerra Fria, iniciada lá com o discurso do presidente Harry Truman, a famosa doutrina Truman, né, que é considerado o marco inicial da Guerra Fria, vai fazer com que haja um conflito aí, né, divisão do mundo em dois blocos, né, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos contra o bloco socialista liderado lá pela União Soviética. Então, quer dizer, mais uma vez, né, nós estamos vendo um acontecimento influenciado lá pela Revolução Russa, lá atrás, de 1917, de forma direta ou indireta, sempre vai ter a influência. E dentro da Guerra Fria, cara, aí um monte de acontecimentos, Guerra do Vietnã, Guerra das Duas Coreias, né, a independência dos países dos continentes africanos e asiáticos, tudo isso é permeado aí pelo contexto político internacional da Guerra Fria, que tem a ver com essa briga entre capitalismo e socialismo, que era uma realidade naquela época por causa do quê? Da existência da União Soviética e de outros países como Cuba, né, por exemplo, que faziam parte aí da área de influência da União Soviética, certo? Gente, olha, em linhas gerais, né, eu comentei aqui com vocês os principais pontos desse assunto. Não tenho a ilusão de que esses sejam os únicos e que é isso que eu acabei de falar que vai cair, mas como eu falei para vocês, né, tudo isso foi muito rápido, foi muito corrido, de última hora eu tive esse problema técnico aí, já era para estar no ar essas aulas há muito tempo, tive que repetir tudo novamente, minha garganta já está igual fogo aqui, não estou aguentando mais falar, né? Então foi do jeito que deu para passar para vocês, né? Pelo menos a gente cobriu todo o material, né? A gente comentou, não deixou vocês totalmente sem comentário. Eu espero que vocês tenham acesso ao vídeo, que vocês consigam assistir aí normalmente, que isso sirva de alguma forma para vocês, tá bom? Antes de eu me despedir aqui, eu vou passar aqui o gabarito do capítulo 10, tá bom? Então vamos lá? Fiquem atentos aí, pega a caneta, o lapiseira, lápis, vamos anotar. Pode? Pegou? Tá bom? Aí, tá? Beleza? Pegou? Pode ir? Vamos embora. Terceira questão, alternativa D, de dromedário. Quarta questão, C. Quinta questão, A. Sexta questão, B, de besta. Tá bom? E acabou. Tá legal? Pessoal, ó, seguinte. Tempo de estudar não tem mais. Mas dá tempo ainda de quê? De assistir um jornal para ficar ligado nas atualidades. Lembra que eu falei para você? O negócio de atualidade pega muito. Fiquem ligados. Tá? Dá tempo de assistir esses vídeos aí
de repente dar uma lida em alguns desses textos aqui, naqueles que vocês ainda não leram, e tentar resolver essas questões. Tá joia? Eu passei o gabarito, mas eu espero que vocês tenham feito daquele jeito que eu sugeri na sala de aula, né? Anota no lugar à parte lá, tenta resolver as questões e depois vai conferir no gabarito. Tá legal? Gente, é o seguinte, na hora da prova, né? Como eu estou falando para vocês, não dá tempo de estudar, tal, não sei o que lá, apenas assistir uns vídeos, apenas assistir alguns jornais aí, tentar resolver essas questões e acabou, né? Tem que descansar um pouquinho para poder fazer a prova também. Tá? Na hora da prova, gente, é calma. Tá? Durmam bem no dia anterior, vão deitar cedo, tá legal? Dá uma relaxada antes, cá, vai ouvir uma musiquinha, entendeu? Nada de balada, é claro, né? Vai deitar mais cedo. E na hora da prova, cara, vai com calma, entendeu? Não fique nervoso, porque isso atrapalha demais. Tá? Então, se você chegar lá inteiro, ou seja, se você chegar lá descansado, com a cabeça, com o espírito leve, né? Se você fizer a prova com calma, você tem grandes chances de ir bem. Tá? E eu não estudei direito, mas não adianta você se preocupar na hora da prova com isso. Né? Você tem que se preocupar antes, durante o período de preparação. Nossa, eu tenho que preparar. Mas depois que chegou na prova, fala, o que deu para preparar, preparei, o que não deu, não deu. Então já era, né? Eu tenho que esquecer disso, tá? Desligar essa chave aí e chegar lá na hora da prova, calma, tranquilidade, entendeu? Para quem tem fé, tá joia? Entrega na mão de Deus, fala assim, Deus, porra, eu fiz o que eu podia, né, dentro das minhas limitações, então eu vou entregar o meu destino aí nas suas mãos, que se eu achar que é melhor, que é legal para mim, tá joia? Então que seja, né? E se você se entregar realmente na mão de Deus, né, se você tiver essa fé aí, ajuda mais, porque você vai fazer com calma, você está na mão de Deus, o que pode ser melhor que isso? Na verdade. Agora, para quem não tem fé, né, para quem já é mais materialista aí, não acredita muito, então é você acreditar na força da sua alma, do seu interior, do seu espírito. Né? Você tem que pensar o seguinte, o que tinha para ser feito eu fiz, né, até agora. Então agora é fazer a prova, eu tenho que ter o quê? Calma. Se você estiver nervoso, vai te dar bloqueio, cara. Você vai esquecer um monte de coisa, você não vai conseguir enxergar coisas óbvias ali na prova, né? Então você tem que chegar inteiro, tem que chegar calmo, né? Para poder fazer essa prova lá. Se você estiver se sentindo nervoso, cara, respira, fecha os olhos, dá aquela relaxada, mexe o ombro, né? Dá aquela respirada, respira profundamente umas 10 vezes, solta, né? E olha para a prova de novo, tem certeza que você vai enxergar muita coisa que você não estava enxergando enquanto você estava nervoso. Então não fique nervoso, gente. Calma, tá bom? Calma, leia as questões com atenção, sem pressa, tá legal? Porque vocês viram que durante a nossa preparação, aí, muitas questões que a gente resolveu dentro de sala de aula, né, às vezes dava confusão, às vezes até eu mesmo me enganava, na hora eu falei, pô, pera, esse negócio está meio estranho. Aí quando a gente ia olhar de novo, falar, não, achei, né? Então, quer dizer, se você estiver com calma, você enxerga isso com muito mais facilidade. Né? As chances de você cair numa pegadinha aí, né? Ou não enxergar alguma coisa que parece estar óbvia, vai fazer com que você consiga fazer uma prova melhor. Né? Então, o segredo é esse, gente, é manter a calma, tá joia? É manter a tranquilidade, tá joia? É ir com fé mesmo. Bom, pessoal, a despedida agora, né? Seguinte, eu tive um prazer muito grande sendo professor de vocês. Né? Eu aprendi muito com vocês. Esse papo aí parece que é meio clichê. O professor vai te falar que aprendeu com a gente, mas assim, a gente aprende mesmo. Né? O aluno faz pergunta, ou às vezes ele traz alguma informação nova, então a gente acaba aprendendo também. Né? Os alunos às vezes discutem, né, querem debater um determinado assunto, e às vezes a gente é levado até a fazer uma reflexão, pô, peraí, deixa eu levar em consideração o ponto de vista do aluno. Então a gente sempre aprende, né? A vida é um eterno aprendizado, né? E nessa nossa profissão ainda mais. Né? Então, gente, assim, foi um prazer muito grande, né, ter sido professor de vocês aí. Eu espero que o meu trabalho, de alguma forma, com todas as limitações aí que vocês já conhecem, né, e outras talvez não perceptíveis, né, que nós tivemos, eu espero que o meu trabalho tenha contribuído de alguma forma para que vocês consigam fazer uma prova melhor, tá, que vocês consigam aí obter sucesso nos objetivos de vocês, principalmente em relação a essa prova do Enem. Eu estou aqui na torcida para vocês, ou seja, quando tiver um outro cursinho lá, eu espero não ver nenhum de vocês lá, tá legal? Eu só espero encontrar na rua aí, pra gente bater papo, né? Encontrar, de repente sentar na mesa do bar e tomar uma cervejinha de leve, né? E trocar umas ideias aí, ou então vocês
irem lá na escola me contar do sucesso de vocês. É o que eu realmente torço para que aconteça. Então, sucesso, tá joia, para vocês. Eu espero que vocês alcancem todos os objetivos de vocês, enxerguem a vida aí com otimismo, né? Apesar de todos os problemas. Aí quando a gente estuda isso, fala, nossa, o problema parece que isso não vai mudar nunca, não, mas o mundo, se a gente for perceber, evoluiu, mudou, teve muita coisa já que melhorou, né? É assim mesmo, as coisas acontecem devagar, mas elas só acontecem porque existem pessoas que acreditam e que lutam por aquilo que acreditam, e é assim que o mundo vai sendo mudado, né? Então eu espero que vocês tenham esse pensamento, né? Que acreditem que as coisas possam ser melhores, né? Que vocês podem contribuir, todo mundo pode contribuir com um pouquinho, né? Por menos que a pessoa ache que ela possa contribuir, né? Aquele pouquinho já faz a diferença, já faz muita diferença, né? Então eu torço para que vocês, que são pessoas bacanas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, né? Eu espero que vocês tenham sucesso, que vocês cresçam dentro das profissões de vocês e que vocês escolherem, cresçam dentro da vida acadêmica, né? Sejam pessoas assim, importantes dentro da nossa sociedade, que façam diferença, porque a gente está carente de pessoas bacanas no poder, né? de pessoas influentes que tenham a cabeça legal, que tenham amor no coração, que querem realmente fazer um mundo melhor, né? Então, por isso que eu estou torcendo muito para vocês. Pensem assim, pensem positivamente, tá? Vamos para a prova com tudo aí, e eu tô junto com vocês lá, tá legal? Gente, ó, um abração para vocês, tá legal? Tudo de bom, boa sorte e fui. Tchau!